Mulheres que correm com os lobos, por Clarissa Pinkola Estes. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. A tradução é de Valdeia Barcelos, editora Rocco, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros pela lista de desejos da Amazon. Esses livros chegaram até mim para que sejam gravados. E também é possível tornar-se membro do canal. Todos os links estão aqui no descritivo deste e também dos demais vídeos. Muito obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma boa escuta. E também conto, é claro, com a participação de vocês curtindo, compartilhando, comentando e inscrevendo-se no canal, caso já não tenham feito. Pois isso faz diferença em termos de engajamento. É apenas um clique, um minuto, um momento e é de graça. Todos podem fazê-lo. Muito obrigada mais uma vez. Capítulo 7. O corpo jubiloso. A carne selvagem. Sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam. Os mais velhos a seu modo, os jovens aos deles, os magros, os gordos, os de pernas longas, os de rabo cortado, os de orelhas caídas, os de membros quebrados que ficaram tortos ao sarar. Todos têm sua própria configuração corporal, sua própria força e sua própria beleza. Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Bem ao norte, vi uma vez uma velha loba com 3 pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacínios. Outra vez vi um lobo cinzento armar o bote e saltar com tal velocidade que deixou no ar, por um segundo, a imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada, a de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos: "Ah, vocês têm fome demais. Seus dentes são afiados demais. Seus apetites são muito interesseiros." À semelhança dos lobos, as pessoas às vezes encaram as mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite, fosse aceitável. E com enorme frequência, acrescenta-se a essa atitude a atribuição da correção ou incorreção moral de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação a um ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são relegadas a disposições de ânimo, a maneirismos e a contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas, tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Na psique instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação, cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como o emocional e o intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem 2 pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo e o outro para ouvir a alma, 2 pares de olhos, um para a visão normal e o outro para a vidência, e 2 tipos de força, a dos músculos e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados ao corpo não para por aí. Em métodos de trabalho com o corpo, como o de Feldenkrais, de Ayurveda e outros, entende-se de diversas perspectivas que o corpo possui 6 sentidos em vez de 5. O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Como a pedra de Roseta, para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo da vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe,
Ele fala através da cor e da temperatura, do rubor do reconhecimento, do brilho do amor, das cinzas da dor, do calor da excitação, da frieza da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes trêmulo. Ele fala com o salto do coração, a queda do ânimo, vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram. Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Como uma esponja cheia d'água, em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem o seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que corrompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação da aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, forma e função. A fala do corpo. Minha amiga Opalanga, uma griot, contadora de histórias afro-americana, e eu costumamos contar em conjunto uma história chamada A Fala do Corpo, que trata da descoberta de bênçãos ancestrais de nossos parentes. Opalanga é muito alta, como um teixo, e esbelta como ele. Já a minha estatura é mais próxima do chão, com um corpo exuberante. Além de ser alvo de deboche por ser alta, Opalanga, quando criança, ainda tinha de ouvir que seus dentes incisivos separados eram um sinal de ela ser mentirosa. Já a mim diziam que o tamanho e o formato do meu corpo eram indícios de ser inferior, desprovida de autocontrole. Enquanto estamos contando juntas nossas histórias sobre o corpo, Opalanga e eu falamos dos golpes e flechadas que recebemos durante a vida inteira, porque, de acordo com os outros, com letra maiúscula, aos nossos corpos faltava algo, ou sobrava algo. Na nossa apresentação, cantamos um lamento pelos corpos que não nos foi permitido usufruir. Dançamos, nos balançamos e olhamos uma para a outra. Nós duas consideramos que a outra tem uma aparência misteriosa tão bela que, como pôde alguém pensar o contrário? Quando conheci Opalanga, nós duas tivemos a impressão de que nos conhecíamos, como costuma acontecer com as contadoras, não a vida inteira, mas há séculos. Entabulamos conversa sobre nossas histórias mais íntimas. Como fiquei perplexa ao ouvir que, já adulta, ela havia viajado até a Gâmbia, a África Ocidental, e encontrado alguns membros da sua linhagem que, pasmem, tinham na sua tribo muitas pessoas altas como teixos, esbeltas e com os incisivos separados. Explicaram-lhe que essa separação se chamava Sakaya Yalá. Não sei se essa é pronúncia, absolutamente não sei, mas que quer dizer abertura de Deus, e era interpretada como um sinal de sabedoria. Qual não foi a sua surpresa quando eu lhe disse que eu também, já adulta, havia viajado até o istmo de Tehuantepec, no México, e descoberto descendentes dos meus antepassados que, pasmem, eram uma tribo de mulheres gigantes fortes, brincalhonas e imponentes no tamanho. Elas haviam me dado tapinhas e pequenos puxões, observando abertamente que eu não estava suficientemente gorda. Eu comia o suficiente? Será que eu não havia estado doente? Elas explicaram que eu devia me esforçar, pois as mulheres são la tierra, redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Portanto, na apresentação minha e de Opalanga, como nas nossas vidas, nossas histórias pessoais que começaram com experiências repressoras e deprimentes, terminam com um sentido forte e jubiloso do self.
Opalanga entende que sua cultura é sua beleza, seu sorriso é sua sabedoria e que a voz de Deus está sempre perto dos seus lábios. Eu entendo que meu corpo não é separado da terra, que meus pés foram feitos para afirmar minha posição, que meu corpo tem a forma de um recipiente feito para conter muito. Nós duas aprendemos, com gente vigorosa fora da nossa própria cultura norte-americana, a reavaliar o corpo e refutar ideias e expressões que ultrajassem o corpo misterioso, que ignorassem o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é a alegria na vida à qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas um tipo de ave canoura, apenas uma variedade de pinheiro, apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê, de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Minhas experiências com mulheres avantajadas no México fizeram com que eu questionasse todo o conjunto de premissas analíticas relacionadas aos diversos tamanhos, formatos e especialmente peso das mulheres. Uma antiga premissa psicológica, em especial, pareceu-me absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa, de que dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Quando sugeri essa imagem da mulher magra que grita a uma das majestosas mulheres da tribo Teuana, ela ficou me observando com um certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma possessão por um espírito malévolo. Quem iria pôr um ser tão perverso dentro da mulher? Estava além da sua capacidade de compreensão a possibilidade de que curandeiros ou qualquer outra pessoa pudessem considerar que uma mulher, por ser grande por natureza, tivesse dentro de si uma mulher aos gritos. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo, elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas, sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal dos seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desdenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais preciosos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada da sua identidade corporal feminina com o resto da família. Se lhe ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu? Ou o corpo da avó? Ou das suas filhas também? Como poderá ela amar os corpos das outras mulheres e homens próximos a ela, que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja a sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram antes dela quanto os que chegarão depois. O que acontece é que críticas ásperas a respeito da aceitabilidade do corpo criam uma nação de garotas altas corcundas, de baixinhas sobre pernas de pau, de mulheres avantajadas vestidas como se estivessem de luto, de outras muito magras que tentam se inflar como serpentes, e vários outros tipos de mulheres que se escondem. Destruir o vínculo instintivo da mulher com o seu corpo natural subtrai-lhe a confiança. Faz com que ela insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não, e baseia sua autoestima na sua aparência em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com os números na balança ou na fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê.
No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com a sua aparência. Faz total sentido manter-se saudável e forte, cuidar do corpo da melhor forma possível. No entanto, devo admitir que muitas mulheres têm uma faminta dentro de si. Em vez de famintas por ter um certo tamanho, forma ou altura, em vez de famintas por se adequar ao estereótipo, as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que as cerca. A mulher faminta ali dentro anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita e, no mínimo, anseia por ser vista sem preconceitos. E se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre o seu corpo, seu rosto e sua idade. A patologização da variação nos corpos femininos é uma tendência profunda, endossada por muitos teóricos da psicanálise, sem a menor sombra de dúvida, por Freud, que pode ser ouvido aqui no canal. Martin Freud, por exemplo, em seu livro sobre o próprio pai, Sigmund Freud, relata que a família inteira desprezava e debochava das pessoas corpulentas. Os motivos das opiniões de Freud estão fora do âmbito deste trabalho. É difícil, porém, entender como uma atitude desse tipo poderia contribuir para uma perspectiva equilibrada dos corpos das mulheres. Mesmo assim, basta afirmar que vários profissionais da psicanálise continuam a transmitir esse preconceito contra o corpo natural, estimulando as mulheres a voltar a atenção para um monitoramento constante do mesmo, privando-as assim de relacionamentos mais profundos e mais refinados com a forma que herdaram. E a angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos. Esse estímulo a que a mulher comece a tentar esculpir seu próprio corpo é extraordinariamente semelhante ao processo de escavar a própria terra, queimá-la, descartar suas camadas, desnudá-la até os ossos. Onde existia uma ferida nas psiques e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como interdependentes e não como entidades autônomas. Não é de espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar a paisagem e ainda a de retalhar a cultura em partes que estejam na moda. Apesar de uma mulher não ter condição de parar a dissecação da cultura e das terras da noite para o dia, ela tem sim condição de interromper esse processo no seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objetivo de provar valor, controle ou caráter, de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadas simplesmente ricocheteiem. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo. Ao não renunciar à alegria do seu corpo natural, ao não comparar a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões, ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. O corpo nos contos de fadas. Existem muitos mitos e contos de fadas que descrevem a fragilidade e a natureza selvagem do corpo. Temos o grego Hefesto, o manco que trabalhava os metais preciosos, o mexicano Artar, que tinha 2 corpos, a Vênus, nascida do mar, o pequeno alfaiate, que era feio, mas que podia gerar vida nova, as mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com auxílio da mágica, e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo, como a nuvem, a folha e o tapete mágico.
Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior, da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquetípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção de carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para atração e montaria, aparentemente a imagem que representava o corpo sagrado era a do objeto mágico. Peças do vestuário, amuletos, talismãs e outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação, transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam a atitude não muito consciente para com o corpo da nossa própria cultura. O tapete mágico é o princípio considerado completamente ordinário e sem grande valor. No entanto, para aqueles que se sentam na sua densa felpa e dizem "suba", o tapete começa imediatamente a tremer. Eleva-se do solo, paira um pouco e, de repente, zum, sai voando, transportando o passageiro para um lugar, um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente. O corpo, através dos seus estados de excitação, percepção ou de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir música, ou a voz de uma pessoa amada, ou ao sentir um certo perfume, tem a capacidade de nos transportar para outros lugares. Nos contos de fadas, como nos mitos, o tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado, do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo, assim como a vida, em qualquer sentido. Nas histórias do Oriente Médio, ele é o veículo para o voo espiritual dos xamãs. O corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar, não. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. E além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra 3 deles. Essa história foi passada por Fatah Kelly. Ela se chama simplesmente A História do Tapete Mágico. Nela, um sultão manda 3 irmãos procurarem o melhor objeto da terra. Aquele dos 3 que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros receberá todo um reino. Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim, com a qual se pode examinar o que se desejar. Outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor. A capacidade para ver a distância? A capacidade para a cura e a recuperação? Ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois, sem um deles, os outros não têm nenhum valor. E com isso, o reino é dividido entre os 3 irmãos, em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como outras semelhantes, descreve o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Costumamos pensar no corpo como esse outro que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam o seu corpo como se ele fosse um escravo, ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Há quem diga que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta, que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode escrever nas nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas em que as coisas mudam de forma, que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E aí?
Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre, que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Está errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore, não é essa a sua finalidade. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e atiçar o espírito e a alma em seu interior, a de ser um repositório para suas recordações, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É a de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui, para nos dar uma ligação com a terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo, não haveria a sensação de entrada em algo novo, de elevação, altura, leveza. Tudo isso provém do corpo. Ele é o lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. O poder das ancas. O que constitui um corpo saudável no mundo instintivo? No nível mais básico, o seio, o ventre ou qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações, a questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo? Está paralisado pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como o balbo através do ventre? Está olhando com uma das suas inúmeras formas de ver? Passei por 2 experiências decisivas quando estava com 20 e poucos anos, experiências que contrariavam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando eu estava num seminário de uma semana de duração para mulheres, à noite, junto ao fogo e perto de fontes termais, vi uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e maracas e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda! Como era cheia de vida! Sua graça era de partir o coração. Eu sempre havia ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas. Presenciei o que me haviam ensinado a ignorar, o poder do corpo de uma mulher quando é animado de dentro para fora. Quase 3 décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com peras. Seus seios eram ínfimos em comparação, e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arroxeadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava o seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas, como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de 4 palmos. Era, portanto, um mistério o motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta, como se ela fosse um favo de mel. Eles queriam morder suas coxas de pera, lamber aquela cicatriz, segurar aquele peito, descansar o rosto nas teias das suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo, e quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. Vi novamente o que me haviam ensinado a ignorar.
o poder no corpo. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade do seu próprio corpo e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimada ou não, que nos carrega por aí pela vida inteira, mas como uma série de portas, sonhos e poemas, através dos quais podemos obter todo tipo de aprendizagem e conhecimento. Na psique selvagem, compreende-se o corpo como um ser por seus próprios méritos, que nos ama, que depende de nós, para quem de vez em quando somos a mãe e que, de vez em quando, representa a mãe para nós. La mariposa, a mulher borboleta. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessam barulhentos o enorme deserto norte-americano, cobrindo às pressas o circuito espiritual Monument Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde, Kayenta, Kearns Canyon, Painted Desert e Canyon de Shelly. Eles espiam pela pelve da Mather Grand Canyon, abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa, só para, no verão seguinte, atravessar de novo o deserto, olhando um pouco mais, espiando e observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso está a mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada, pois muitas pessoas perderam o contato com seus antepassados. É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes dos seus avós. Perderam em especial as histórias das suas famílias. Em termos espirituais, essa situação provoca tristeza e fome. Por isso, muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma. Há anos, os turistas também vêm a Puyé, uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, no Novo México. Aqui, os Anasazi, os antigos, costumavam se chamar de uma mesa para outra. Diz-se que na pré-história foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos, sorridentes, debochados e queixosos, nas paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes dos navarros, dos Jicarilla, Apaches, os Utis do Sul, os Hopis, os Unis, Santa Clara, Santo Domingo, Laguna, Picuris e Tezuque, de todas essas tribos do deserto, reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar através da dança a pinheiros nativos, aos cervos, às águias e catsinas, espíritos poderosos. Para aqui também vêm visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados da sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais, por isso vêm observar os que não se esqueceram. A estrada que sobe até Puyé foi construída para os cascos dos cavalos e para os mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes. E agora, tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, picape, caminhonete e conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça, num desfile lento e empoeirado. Todos estacionam trochimochi, de qualquer jeito, no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um engavetamento de 1000 carros. Há quem estacione bem junto a pés de malva rosa, de 1,80 m de altura, pensando que basta afastar os galhos da planta para sair do carro. Só que esses pés de malva rosa são centenários e parecem feitos de ferro. Quem estaciona junto a eles fica preso dentro do carro. Antes mesmo do meio-dia, o sol é uma fornalha acesa. Todos caminham pesadamente com sapatos que queimam os pés, carregando um guarda-chuva caso chova, o que vai acontecer.
uma cadeira de armar de alumínio, caso eles se cansem, o que também vai acontecer. E, se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se lhes for permitido, e latinhas de filme penduradas no pescoço como se fossem fieiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguiram ver. Um exemplo do mais selvagem dentre os selvagens. Um espírito vivo, la mariposa, a mulher borboleta. O último evento é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma só pessoa. Ela é apresentada por uma mulher. E que mulher! Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente no seu traje de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos. Com os alto-falantes guinchando como um pintinho que detectou um falcão, ele sussurra no microfone de cromo da década de 1930: "E nossa próxima atração vai ser a dança da borboleta." E ele se afasta arrastando no chão a bainha dos jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem, inseguros, aqui em Puyé, como em outras danças tribais, o anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela? Arrumando seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados e são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo desmanchada pelo suor. Se um cinto da dança, que pertenceu ao avô da dançarina, se partir no caminho até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na hora índia de Tony Lujan, na Rádio Taos, KKIT, em homenagem a Kit Carson. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto-falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois, é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena e, com a maior certeza, deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver um imponente espírito Katsina que desperta a suspeita de se parecer, pelo menos um pouco, com o tio Tomás, ou uma participante da dança do milho que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com a tia Yazi. Afinal, existe a possibilidade sempre presente de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tezuki, com as pernas balançando da goela escancarada de uma picape enquanto o escapamento polui o ar por mais de 1 quilômetro a favor do vento. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação irrefreada, todos tagarelam acerca das virgens das borboletas e sobre a beleza das meninas unis, que dançaram num antigo traje vermelho e preto, de um ombro só e com vibrantes círculos cor-de-rosa pintados nas faces. Elogiam também os rapazes da dança do cervo, que se apresentaram com galhos de pinheiro amarrados aos braços e às pernas. O tempo passa. Passa e passa. As pessoas sacodem moedas nos bolsos. Chupam os dentes, os turistas ficam impacientes para ver essa maravilhosa bailarina borboleta. E, inesperadamente, já que todos estão para lá de entediados, os braços do tocador do tambor começam a fazer soar o sagrado ritmo da borboleta e os cantores do coro começam a gritar para os deuses com toda a alma. Para os turistas, uma borboleta é algo delicado. Ah, frágil beleza, sonham eles. Por isso ficam necessariamente abalados quando surge aos saltos Maria Lujan. Ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Willendorf, como a mãe dos dias, como a mulher heróica de Diego Rivera, que construiu a cidade do México com um simples voltear do seu pulso. A Maria Lujan é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó, velha como um rio velho, velha como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu. Sua manta vermelha e preta, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro. Seu corpo pesado e suas pernas muito finas fazem com que ela lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha.
Ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta, que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte. A velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso como 10 feixes de milho e é de um cinza de pedra. E ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças que fazem o papel de anjos em peças de escola. Seus quadris são como 2 enormes cestas balouçantes e a parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar 2 crianças. Ela salta, salta e salta, não como um coelho, mas em passinhos que ecoam. Estou aqui, aqui, aqui. Estou aqui, aqui, aqui. Acordem, acordem, acordem. Ela abana o leque para cima e para baixo, salpicando a terra e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta. Suas pulseiras de conchas chacoalham como cascavéis. Suas ligas providas de sinos produzem o som da chuva. Sua silhueta, com sua grande barriga e pernas pequenas, dança de um lado do círculo para o outro. Seus pés deixam pequenos redemoinhos de poeira. As tribos ficam reverentes, envolvidas. No entanto, alguns turistas olham uns para os outros perguntando aos sussurros se aquilo é a donzela borboleta. Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas, de dimensões avantajadas, são borboletas. É apropriado que a mulher selvagem, mulher borboleta, seja velha e corpulenta, pois ela traz o mundo dos trovões num seio e o mundo subterrâneo no outro. Suas costas são a curva do planeta Terra com todos os seus frutos, alimentos e animais. Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente. Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros, sua coxa direita todas as lobas do mundo. Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer. A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora. Ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento, da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam o mundo concreto. Ela é o centro. Ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A mulher borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos ou apenas para os tremendamente fortes. O selfie não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta. Um pouco vai longe. Um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação de montanhas. A donzela borboleta poliniza as almas da terra. É mais fácil do que vocês pensam, diz ela. Ela abana seu leque de penas e saltita porque está derramando pólen espiritual sobre todos os presentes, índios, norte-americanos, criancinhas, turistas, todo mundo. Ela está usando seu corpo inteiro como uma bênção. Esse seu corpo velho, frágil, grande, manchado, de pernas curtas e quase sem pescoço. Essa é a mulher vinculada à sua natureza selvagem, a intérprete da força instintiva, fertilizante, a que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é la voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha por representar a alma, que é velha. Ela é larga de coxas e ancas por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas. É permitido que ela toque a todos, meninos, bebês, homens, mulheres, meninas, idosos, enfermos, mortos. A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa. É seu o privilégio de tocar a todos, afinal. E esse é o seu poder. Seu corpo é o de la mariposa, a borboleta. O corpo é como um planeta. Ele é uma terra por si só. Como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a ser violado, esgotado, alirrado do seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são da forma, mas da sensação.
O seio, em todos os seus formatos, tem a função de sentir e de amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. Os quadris são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo deles. Eles são portais. São uma almofada opulenta, suportes para as mãos no amor, lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar, às vezes para nos empurrar. Elas são as roldanas que nos ajudam a subir. São o anillo, o anel que abraça o amado. Elas não podem ser criticadas por serem muito isso ou muito aquilo. Elas simplesmente são. No corpo não existe nada que devesse ser de algum jeito. A questão não está no tamanho, no formato ou na idade, nem mesmo no fato de ter tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria? Ele tem felicidade? Ele consegue, ao seu modo, se movimentar, dançar, gingar, balançar, investir? É só isso que importa. Quando eu era pequena, levaram-me numa excursão de estudos práticos ao Museu de História Natural de Chicago. Ali havia as esculturas de Malvina Hoffman, dezenas de esculturas escuras em bronze, em tamanho natural, num enorme salão. Ela havia esculpido os corpos, em sua maioria nus, das pessoas do mundo, e sua ótica era selvagem. Ela derramou seu amor numa canela fina do caçador, nos longos seios da mãe com 2 filhos crescidos, nos cones de carne no peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores do que os seus olhos, no nariz recurvo, como um bico de um falcão, no nariz reto, como uma aresta. Ela havia se apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas, perto do queixo e pequenas como nozes pecãs. Ela havia amado cada cabelo enroscado, como um cesto de cobras, cada cabelo ondulado, como uma fita que se desenrola, ou liso, como capim molhado. Ela sentia o amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Há um verso em For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow is Enough. Para garotas de cor que já consideraram um suicídio quando o arco-íris é suficiente. De Nitozaki Shanji. Não tenho a menor ideia da pronúncia deste nome. Na peça, a mulher de roxo fala, depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma, que a cultura ignora ou deprecia. E ela se resume com estas palavras sábias e pacíficas. Here is what I have. Poems. Big tides. Little tits. And so much love. Isso é o que eu tenho. Poemas, coxas grossas, peitos pequenos e muito amor. É esse o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, faixas de prata ou com os pés enlameados. Aparecem com a pele morena como madeira escura, ou em escamas feitas de pétalas de rosa, como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado, como um homem que não sabe falar ou como um animal que sabe falar. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces.